Fala, turma, bora? Aula 2, Aula 2, né? Aula 2 do módulo 1, é isso mesmo. Vamos começar? Como é que vocês estão? Comenta aí como é que tá sendo as aulas. Já assistiu a aula 1? Comenta aí, o que vocês estão achando? Vamos? 3, 2, 1, gravando. Aula 2. Vamos falar hoje que o tempo não é linear. O tempo não é linear. E eu quero fazer essa abertura aqui com vocês. A gente já falou sobre isso na nossa aula inaugural. Então, só retomando aqui, você já viveu em algum momento que 3 horas parecem 15 minutos? Ou uma reunião de 20 minutos que parece durar 2 horas? Então, o tempo não é simplesmente uma questão cronológica. Como que nós percebemos o tempo não segue uma linha reta, não segue uma linha de um relógio. Uma coisa é o relógio ser uma linha cronológica, ou seja, eu tenho o comprimento das 12 horas de um dia, das 12 horas de uma noite, das 24 horas de um dia completo, mas a nossa percepção de tempo não segue essa mesma lógica. Depende do nosso foco, depende das nossas emoções, de como nós estamos, depende da nossa memória, depende do propósito que a gente está atrelando àquela atividade. Depende se nós estamos no estado de flow, depende se aquilo fala com a gente, com o nosso emocional, depende de como a gente acordou, depende da circunstância, fatores externos, fatores internos. Então, a percepção do tempo é extremamente relativa. E como que a gente conecta isso? Essa experiência pessoal, de acordo com o momento que você está vivendo, mas olhando para a eternidade, olhando para a Bíblia para revelar que vivemos em camadas de tempo. Nós vivemos em camadas de tempo, cronológico, psicológico e eterno. E, pô, assim, eu falei isso acho que na primeira aula, na aula inaugural, sobre como a criança nos ensina muito, né? Para uma criança é muito fácil você enxergar como é a percepção de tempo para ela. Deixa ela brincando, deixa ela no celular, deixa ela num tablet, deixa ela num jogo. O tempo para. O tempo para ela. Vamos um exemplo agora nosso aqui, adulto. Sala de espera de hospital ou de uma consulta médica. O tempo é arrastado, não é? Parece que não passa. Porque também os médicos também, ô danado, eles é bom de atrasar uma consulta, né? A gente já tá naquele momento ali. Se você tá procurando um médico, já não é muito bom sinal, né? Você tá passando por algum problema, alguma dificuldade, você quer fazer um diagnóstico. Então você já tem uma carga emocional com isso. Só o fato de você estar procurando um médico. E a nossa percepção de tempo aqui, ela já está emocionalmente abalada, nós já estamos em um lugar que a gente já quer ser atendido rápido pela angústia de saber o diagnóstico e ainda nós temos que esperar. Concorda? Esse tempo parece que não passa. É um tempo arrastado. E por quê? Porque nosso relógio biológico e mental não mede igual ao cronômetro. É só isso que a gente tem que entender. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, porque o tempo não é linear. Vamos explorar nessa aula de hoje. Opa, cadê minha câmerazinha? Bum! Vamos lá. Vamos explorar nessa aula de hoje, falar um pouquinho sobre a percepção do tempo e como ele não é linear. E o que a gente vai falar nessa aula de hoje? O objetivo, mostrar que esse tempo realmente ele não é experimentado da mesma forma por todos. O tempo também é pessoal. Além do tempo não ser linear, além do tempo não medir, o nosso relógio biológico não medir e a nossa mente não medir igual ao cronômetro, o tempo também é pessoal, porque depende da perspectiva de cada um. Ele é subjetivo e ele é relativo. Dependendo do tipo de atividade, de carga cognitiva, da perspectiva espiritual que você carrega, você pode ter a percepção do tempo de uma forma diferente de alguém que está do seu lado. E conectar essas experiências humanas com os princípios bíblicos e discernir essas estações é o que a gente vai fazer aqui nessa aula de número 2. Bora? Então, para a abertura aqui, a gente já falou sobre isso, né? Como é quando você está no estado de flow, quando você está com alguém que ama, quando você está fazendo algo que você realmente sente que você está no seu propósito, quando você está. Parece que as horas passam voando, né? Você não tem a percepção de que aquilo que você está fazendo com prazer que o tempo parou, que o tempo literalmente parou. E que você passaria 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20 horas fazendo aquilo e você percebe que você ficou extremamente prazeroso, você não cansou. Então, o relógio, o tempo do relógio é igual, mas a experiência do tempo é diferente, né? Então, eu posso estar as mesmas 3 horas que você, fazendo a mesma atividade com experiências diferentes. E o tempo, para mim, pode ser relativamente diferente que para você. E a Bíblia, a ciência, até a física moderna confirmam, o tempo não é linear. Lá em Eclesiastes 3:1, e recomendo fortemente que vocês leiam o capítulo 3 inteiro de Eclesiastes, tá? Mas para tudo há um tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso aqui, voltar aqui porque isso é muito poderoso, que quando a gente entende
que o tempo não é linear, que o tempo depende da perspectiva emocional, do momento, que o nosso relógio biológico, o nosso relógio mental não mede igual ao cronômetro, e a gente atrela isso ao tempo eterno, a gente vai para os princípios bíblicos e aprende de que, mas espera aí, esse tempo está determinado, ok? Espiritualmente existe um tempo já determinado. Deus, presente, passado, futuro, Pai da eternidade, o alfa e o ômega, o começo, o princípio, o meio e o fim. Então o seu tempo já está determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aquele tempo que você está vivendo tem um propósito já determinado, aonde você liga essa chave com a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso que estais no céu, e aquela vontade que ela vai ser feita assim aqui agora, presente, terra, como já é no céu. Isso aqui é muito poderoso. Eu não sei se vocês entenderam o que eu acabei de falar. Olha o tempo Kairos movendo. Se existe uma vontade aqui e agora, tempo presente, estou aqui, e ao mesmo tempo uma vontade que já é no céu, aonde eu oro para que essa vontade do céu seja feita agora na terra, existe uma fenda do tempo aqui. Entre o tempo do agora, o meu tempo Kairos, a vontade boa, perfeita e agradável que já é, não é que vai ser, porque Deus é o Pai da eternidade. No tempo cronológico, essa vontade até pode ser daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 6 meses. Existe uma preparação, existe um tempo que Deus está te preparando para essas coisas acontecerem, mas nós podemos acessar, fazer um download desse tempo do céu para a terra e viver o que já está liberado para nós nos céus. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Ah, como que eu faço isso? Como que eu posso liberar um tempo que já é determinado para mim no céu pro agora? Como que eu posso fazer isso, Matoso? Me explica. É simples. É simples. É só fazer a vontade de Deus. É só deixar de fazer suas vontades e ficar na vontade dele. Porque a vontade dele é boa, perfeita, agradável. E a vontade dele é melhor, maior, insondável do que a sua vontade. Então, se você passar a viver a vontade de Deus na sua vida, você vai acessar o tempo Kairos. Você vai fazer reuniões que não vão te cansar. Você vai estar literalmente vivendo uma vida que é uma vida prazerosa, uma vida de um fluir, uma vida de um flow, não necessariamente livre de problemas, mas existe o problema, mas existe a paz que excede o entendimento do problema. Você tem um problema, você tem um desafio, você não sabe resolver, vem a doença, vem alguma coisa que realmente tira você do centro, que você fala, e agora? Mas aí se você está debaixo dessa vontade boa, perfeita e agradável, vivendo o tempo Kairos, uma vontade que já é no céu, que você está acessando ela, trazendo para o agora, às vezes algo que era para ser liberado na sua vida daqui 2, 3 anos, mas pela obediência, por você realmente ficar debaixo do favor de Deus, fazendo a vontade de Deus, renunciando os prazeres da carne, expandindo sua mentalidade, renovando sua mentalidade, tendo a metanoia, deixando de fazer aquilo que o mundo pede para você fazer, literalmente não se amoldando, se conformando com os padrões do mundo, você consegue fazer essa fenda temporal e acessar um tempo de Deus na sua vida, inclusive tomando a força como é expressamente dito na Bíblia, o reino dos céus, o reino de Deus, tomando para si e falando, agora eu não abro mão de acessar o tempo perfeito de Deus na minha vida. Quem entendeu isso aqui? Essa foi a parte. Eu posso terminar a aula agora. Eu posso terminar a aula agora, porque se você entender só isso, a oração do Pai Nosso, existe uma vontade boa, perfeita e agradável nos céus, liberado para você agora. Que se você renunciar aos prazeres da carne, renovar sua mentalidade. O que é mentalidade, Matoso? Sua alma, bicho. Sua alma, suas emoções. Porque aqui sobre o tempo, a gente acha. Deixa eu entrar nesse tema, nem tá na minha colinha aqui não, mas deixa eu entrar nesse tema. A gente tem que entender o que é a Trindade. A gente tem que entender o que é a Trindade. A gente tem que entender o que é um espírito, um corpo e uma alma. A gente tem que separar essas coisas. Nós somos um espírito, habitando dentro de um corpo, com as nossas emoções, com a nossa mente, com a nossa alma. Quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, o nosso espírito, ele automaticamente é conectado. O espírito com E minúsculo, seu espírito com E minúsculo,
com o Espírito Santo. Toda vez que você lê na Bíblia Espírito com E maiúsculo, é o Espírito Santo de Deus. Toda vez que você lê o Espírito, é o Espírito, a alma, as emoções, o Espírito interno, o Espírito do homem. Quando o seu Espírito, quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, tá? Isso não é tema para essa aula não, mas é Senhor primeiro, depois Salvador. Senhor e Salvador. Tem gente que só quer o Jesus Salvador, né? Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, e você tem essa metanoia e renova sua mente e deixa de viver os padrões desse mundo, o seu espírito ele conecta imediatamente. Pum! Salvo. Nome no livro da vida, tô salvo. A sua alma não. As suas emoções não. Você precisa de ser moldado. Você precisa de renunciar várias coisas diariamente. Você precisa de carregar a sua própria cruz. Você precisa de dizer não para os padrões desse mundo. Você precisa de sair de algumas rodas de amigos, sair de alguns grupos de WhatsApp, deixar velhos hábitos para trás, deixar pessoas, queimar carroças, matar cavalos, destruir o que estava te destruindo. Você precisa de renunciar. Aqui é que começa o tempo da renúncia. Aqui começa o tempo da renúncia. E a sua alma, a sua mentalidade vai sofrendo o que Paulo escreve em Romanos 12:2, a metanoia, a transformação, o arrependimento, a mudança que você não olha mais para trás, você simplesmente muda, deixa de fazer e não faz mais. De glória em glória vai te renovando. E o seu tempo Kairos, o tempo de Deus Kairos, vai se aproximando com o seu tempo cronológico. E conforme você vai entendendo isso e entrelaçando as suas emoções com o seu espírito, quanto mais alinhado você tem alma e espírito, não estou nem falando do corpo, tá? Porque isso aqui seria tema para uma outra aula para falar sobre isso aqui, o templo do Espírito Santo. Que tem gente que não entendeu isso aqui ainda. Tem gente que não entendeu que tem uma mensagem e que precisa de um cavalo para entregar essa mensagem. E tem muita gente que está matando o cavalo. Mas vamos para a próxima. Depois a gente fala sobre isso, que isso aqui é polêmico. Mas você tem que cuidar, meu amigo. Você tem que cuidar. Você tem que cuidar do corpo. Mas, fechando aqui o nosso raciocínio, se o meu espírito, quanto mais próximo ele está das minhas emoções, da minha alma, quanto mais encaixado isso aqui está, mais eu vivo a vontade boa, perfeita e agradável de Deus na minha vida. Mais eu vivo próximo do tempo Kairos. Mais as minhas atividades, ações, meu dia a dia vai estar conectado com a vontade de Deus. Ou seja, mais renúncia da minha vontade, mais que diminua eu, para que ele cresça. E assim eu consigo viver uma vida longe, livre de erros? Não. Livre de pecados? Talvez. Talvez um pecado, você não viva em pecado, mas você peque. A diferença de viver em pecado e de pecar é diferente. Assim como Davi. Davi pecava e arrependia imediatamente. Senhor, me perdoe, não afaste sua presença de mim, tire tudo que eu sou, mas não tire sua presença. Nós pecamos, nós erramos, mas que a gente se arrepende rápido quando a gente está vivendo o tempo de Deus. Deus é misericordioso para perdoar, bondoso demais para lembrar das nossas transgressões. A Bíblia diz que ele joga no mar do esquecimento e que tudo que você fez até hoje ele vai falar, cara, não lembro. Para de você lembrar dos seus problemas, porque nem eu lembro. Se você se arrepender genuinamente, reseta, Ctrl Alt Del, formata o computador, no amanhecer do dia, na viração do dia, no outro dia, bora, misericórdia renovou, novo dia. Forte essa parte, hein? Forte, gostei. O que vocês acharam? Comenta aí. Comenta no vídeo aí o que vocês acharam. Vamos seguir? O tempo subjetivo. Vamos entrar no tempo subjetivo. O tempo subjetivo. Para trazer para cá. Tempo subjetivo. A neurociência mostra que nosso cérebro não registra o tempo em segundos, mas em eventos, memórias e esforço mental. Caraca, lindo isso, né? Lindo isso, né? Hã? Você entendeu isso? Nosso cérebro não registra, ou seja, por que a gente tem vez que lembra de algo que a gente fez com 8 anos de idade, mas não lembra que a gente comeu ontem? Porque teve uma memória associada a um evento, muitas vezes com alguma carga emocional de impacto positivo ou negativo, positivo ou negativo, positivo ou negativo, e essa percepção gerou uma memória no seu cérebro. E isso faz com que você, na neurociência, explicando isso, que o seu cérebro lembre daquilo. Então, situações de alta carga cognitiva,
concentrações intensas, novidade, estresse, alongam a percepção do tempo. Tem vez. Deixa eu ver como que eu falo isso para vocês. Vocês já tiveram um sentimento do déjà vu, né? Que é o déjà vu, que é parece que você já viveu aquilo? Uma situação que acontece com você. Nossa, parece que eu já vivi isso. Então, não é parece, você já viveu. Em um tempo. Em um tempo você já viveu. Seja por uma memória anterior, aquilo que foi uma situação que te marcou parecida com aquilo, e aquela situação que te marcou parecida com aquilo, ela volta na sua memória com algum impacto mental positivo ou negativo e fala, cara, eu já vivi isso. Ou se a gente for entrar no tempo Kairos biblicamente, é algo que você realmente pode já ter vivido, né? E eu não posso afirmar isso porque é muito particular, é muito pessoal, mas algo que você já possa ter vivido em um tempo passado ou futuro, de acordo com aquilo que Deus já escreveu e já desenhou a sua história. Então, situações prazerosas ou rotineiras comprimem um tempo, né, fazendo parecer mais curto. Olha como é antagônico isso, né? Olha como é literalmente antagônico, né? Então, situações de alta carga cognitiva, como concentração intensa, estresse, alguma novidade, euforia, alongam a percepção do tempo, dura mais. Situações prazerosas ou rotineiras, trabalho operacional rotineira, comprimem o tempo, fazendo parecer mais curto. O tempo é subjetivo. Boa, exemplo, dirigir por uma estrada conhecida faz o tempo voar. Você já sabe, ou seja, rotineira, operacional, faz o tempo voar. Enquanto uma estrada desconhecida à noite e com chuva faz o tempo parecer eterno. Faz sentido? Quem já sentiu isso? Muito, né? Os meus dias são como a largura de uma mão diante de ti, e o tempo da minha vida é como nada. Salmos 39, versículo 5. Os meus dias são como a largura de uma mão diante de ti. Para Deus, um dia é como 1000 anos. Entender a eternidade talvez seja uma das coisas mais difíceis que o ser humano tenta fazer. E talvez a gente nunca vai conseguir entender. Só no dia que realmente a gente tiver um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a gente tiver um lapso para entender, se Ele quiser que assim nós entendamos, o que é a eternidade. Vamos falar do tempo relativo? O tempo relativo, a física moderna, vocês já viram o filme Interestelar, né? Eu falei disso na nossa aula inaugural. Recomendo fortemente que vocês assistam esse filme umas 10 vezes, porque ele é muito louco, ele é muito bom. Ele é muito bom. Inclusive, eu vi uma matéria hoje falando sobre o cientista que recebeu o prêmio Nobel, que fez a teoria da minhoca do buraco negro que fala no filme, né? Que ele que descobriu essa teoria. Mas vamos aqui, a física moderna, né, com Albert Einstein, nos ensina que o tempo não é absoluto, ele se dilata ou contrai conforme a gravidade e a velocidade. Né? E aí lembre-se do filme Interestelar, onde 1 hora perto de um buraco negro equivalia a 7 anos na Terra. Cara, só eu que piro com isso aqui, mano. Só eu que piro com isso aqui. Hã? O tanto que Deus, não se esqueçam, Deus criou o universo e tudo que há nele, todas as coisas. Então, se lá no universo, lá fora, 1 hora parece 7 anos, isso aqui é muito divino para mim, cara, porque para Deus um dia parece 1000 anos. Só eu que piro aqui ou não? A Bíblia já sinaliza isso. 1000 anos são como um dia. Salmos 90, versículo 4, 2 Pedro 3:8. Hã? Ah, mas no espaço é diferente. Quem criou o espaço? Cru, 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 cru. Quem criou o universo? Quem dá nome, chama por nome todas as estrelas do céu? Olha que lindo isso aqui, essa metáfora. Para uma criança de 5 anos, 1 ano é 20% da vida dela. Parece enorme, não é? A criança tem 5 anos, 1 ano, 20% da vida dela. Para alguém de 50 anos, 1 ano, esse mesmo 1 ano, 1 ano, 1 ano, 1 ano, 1 ano. Para alguém de 50 anos, esse mesmo ano é apenas 2% da vida dela. Parece passar rápido, não parece? Isso mostra que o tempo é percepção mais contexto, não apenas cronômetro.
Tempo é percepção mais contexto. 1 ano. É a mesma medida de tempo. 1 ano, 1 ano. Para uma criança de 5 anos, 20%. Para alguém de 50 anos, apenas 2%. Lindo? Seguimos? Como é que vocês estão? Vamos falar um pouquinho de tempo Kairos? A diferença de Kairos e de Cronos? Não sei se todo mundo tem esse entendimento, então quero passar com vocês. Opa, sorry. Foi. O tempo Cronos é o tempo sequencial. É esse tempo que a gente mede no relógio, no calendário, é esse tempo de 24 horas, o tempo de 30, 31 dias no mês, 365 dias no ano. É esse tempo cronológico. O tempo Kairos é o tempo oportuno. É o momento certo, a estação divina, é a qualidade e o propósito do tempo. Uma vez eu escutei uma metáfora, eu não vou lembrar de quem agora, não vou poder dar os créditos. Eu acho que foi do pastor Joel Pereira. Eu acho que foi do apóstolo Joel Pereira. Sobre o tempo Kairos, que é o vento perfeito, né? O tempo Kairos, como que antigamente as embarcações, ao chegarem perto dos portos, embarcações, lembra, antigamente embarcações à vela, sem motor, obviamente, ao chegar perto dos portos, elas esperavam a uma medida de alguns quilômetros, então você tinha um porto aqui, e você olhava para lá, tinha vários barcos parados, ancorados com as velas baixas, e, e não chegavam no porto, porque eles estavam esperando o vento Kairos. Porque existe um vento que ele é perfeito, ele não é nem muito forte para te fazer atravessar o cais ou você não conseguir parar. Barco não tem freio, tá, gente? Então, se for um vento muito forte, eu não consigo parar a tempo. Se for um vento muito devagar, ele pode não me levar suficiente ou ficar no meio do caminho. Então, as embarcações paravam e esperavam o tempo perfeito, o vento Kairos, o tempo perfeito para que não fosse nem muito forte, nem muito devagar. Traga isso para sua vida. Quantas decisões você já deve ter tomado apressadas que te custaram caro? Quantos atrasos você já teve na sua vida que também te custaram caro? Um tempo muito acelerado ou fora do tempo, muito devagar. Ou muito acelerado ou muito devagar. Ou muito acelerado ou muito devagar. Muito distante. Existe um tempo que ele é perfeito. O tempo de Deus. O tempo Kairos. Nem forte nem devagar. Nem rápido nem devagar. Tempo perfeito. O tempo do propósito. O tempo daquilo que Deus já tem, mais uma vez, ligado no céu para você. Jesus vivia no Kairos. Jesus vivia no Kairos e ele disse: o meu tempo ainda não chegou. João 7,6. O tempo Kairos. Mas como assim meu tempo ainda não chegou? Seu tempo. Você está aqui. Você encarnou. Filipenses 2, você veio, você deixou sua glória, você encarnou aqui, como nós. Como assim seu tempo não chegou? Porque Paulo ainda fala em remir o Kairos. Em Efésios 5,16, a palavra que está em remir o tempo é remir o Kairos. É remir o tempo de Deus, o tempo perfeito, o tempo que é oportuno, o momento certo. Ou seja, aproveitar as oportunidades divinas. Tem algo aqui, eu não sei se você concorda comigo, eu quero expor minha opinião para você, se você me permitir. Eu acredito que existem as oportunidades de Deus, que elas são separadas para nós, que Deus falou assim, olha, isso aqui é para você. Mas como a palavra de Deus não volta vazia, existem oportunidades que Deus desenha para você, mas por um atraso ou por uma velocidade acelerada demais, por você estar fora do tempo Kairos, você pode perder essa oportunidade. E não sei se isso aconteceu com você, já aconteceu comigo algumas vezes, tá? Eu olhar para alguém e ver assim, cara, esse projeto, essa coisa que esse cara estava fazendo era para mim. Deus já tinha colocado no meu coração, Deus já tinha falado para eu fazer, e por algum deslize meu, não de Deus, porque Deus não erra, esse projeto ou essa ideia, essa concepção de um negócio foi parar na mão de outro. E aí a gente entende que os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos, e que são incontáveis, porque a palavra vai dizer que são mais do que os grãos de areia da terra. Eu entendo sobre isso, sabe? Que existem muitos planos que a gente não vai conseguir fazer. Vou botar um chorinho no nariz aqui que tá feia a coisa. Existem muitos planos que a gente não vai conseguir fazer.
Existem muitos planos na vida que a gente não vai conseguir. Por quê? Por causa que Deus não quer? Não, porque a gente atrasa, porque a gente acelera, a gente está fora do tempo. Lembra? Desconectado. Quanto mais conectado eu estou no tempo Kairos de Deus, mais eu consigo viver a plenitude da minha vida. Vamos trazer um exemplo bíblico? Além de Jesus, que já vivia no Kairos, óbvio, José do Egito. José viveu anos de prisão, certo? Ele viveu anos de prisão no Cronos. Anos cronológicos na prisão. Até que chegou o momento da virada, o tempo oportuno, o momento certo, a estação divina, a oportunidade de Deus, o Kairos. Em Gênesis 41, puf, o de repente de Deus, né? O de repente de Deus acontece. E aí lá está José como governador do Egito. Faz sentido? Lindo, né? Próximos. Vamos seguindo? Aplicação prática. Cadê? Ah, deixa eu capturar aqui. Vamos lá. Aplicação prática. Se o tempo é relativo e não linear, a chave é discernir estações e focar no Kairos. Se o tempo é relativo, não é linear, se o tempo é, então, que existe um tempo oportuno, um tempo Kairos na minha vida, o que eu tenho que fazer? Discernir. Essa é a palavra. Discernir. Entro ou não entro nesse negócio? Vou ou não vou? Fecho ou não fecho? Abro ou não abro? Vai ser distração ou não vai? Agora deixa eu te falar o que eu penso sobre isso, tá? De novo, é um pensamento meu compartilhando com vocês. Eu acho que a gente não tem a capacidade para saber isso. Se não for a ajuda de Deus, se não for o Espírito Santo nos ajudando a discernir tempos e estações, a gente não tem capacidade. O coração do homem é enganoso. A gente vai achar que a porta que tem que abrir é essa e não é. A gente vai achar que o tempo de entrar é agora e não é agora. A gente vai achar que, não, isso aqui eu não preciso mexer com isso aqui não e vai estar atrasado. Bicho, se a gente não tiver ajuda para discernir, se não tiver o Consolador, se não tiver o Ajudador, se não tiver o Espírito Santo de Deus para nos ajudar a discernir isso aqui, vira uma bagunça danada. Então, identifique as horas de ouro, sabe? Proteja as suas horas de maior energia para as decisões e tarefas mais estratégicas. A gente falou isso na aula 1. Sabe, pela manhã, a sua capacidade cognitiva, analítica está no alto. Então, assim, cara, toma decisão estratégica de manhã, proteja suas horas de ouro, proteja as horas que você está com maior energia, sabe? Quer fazer um exercício físico? Sai de manhã. Quer tomar uma decisão estratégica, fazer um call com alguém, definir uma estratégia, alguma coisa? Faz pela manhã. É a hora que a sua carga cognitiva está mais concentrada, que a sua percepção analítica está maior. Sabe? Mas preencha esse tempo que você tem com propósito. Não tente apenas to-do list, sabe? Ficar fazendo lista de tarefas. Não, que maneira lista de tarefa, cara? Sai fora desse trem de bloco de notas de lista de tarefa. Que lista de tarefa? Faz lista de resultados. Você entendeu isso aqui? Lista de resultados, não é lista de tarefas. Lista de resultados. Cara, eu vou fazer isso aqui. Por quê? Qual que é o output? Output e outcome. Output e outcome. Pesquisa aí no Google, no ChatGPT. O que é output? O que é outcome? Qual que é o output que eu vou ter com essa tarefa que eu vou fazer? Ah, não sei, não faz. Entendeu? Se você não sabe o output, não faz. Não faz. Não faz. Já estou te falando, não faz. Não faz sentido. É uma tarefa que não vale a pena você fazer. Se você não sabe qual é o output e outcome, não faça. Então, assim, não tente ficar preenchendo o seu dia com tarefas, mas com atividades que tenham significado e propósito, que dêem resultados. Output e outcome. E pergunte-se sempre: isto é apenas Cronos? Estou fazendo uma atividade. Ah, estou aqui fazendo uma... Ou é Kairos? Eu estou no Cronos ou estou no Kairos? Discernir a diferença é crucial para uma vida com mais significado. Provérbios 16:9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Gravei um vídeo hoje cedo falando sobre isso. E eu falei isso agora há pouco. Nosso coração, ele até pode fazer alguns planos, mas quem fala certo ou errado é Deus. Nosso coração é enganoso. A gente vai errar. Não tem como. O tempo não é linear. Vamos fechar? O tempo não é linear, ele é psicológico, ele é relativo e ele é espiritual. O que parece longo pode ser curto e o que parece breve pode ter um peso eterno. Pergunta para vocês. Você está gastando mais energia tentando preencher seu cronos ou discernindo o kairos de Deus na sua vida? O tempo não é medido só em relógios, mas em propósito. Uma hora no kairos pode valer mais do que anos no cronos. E assim eu fecho com vocês a nossa aula
número 2. Espero que vocês estejam gostando. Espero que nós estejamos realmente conseguindo remir esse tempo que nós estamos juntos aqui nesses 30 minutos, 20 e poucos, 30 minutos que estamos juntos. E tem sido um privilégio poder entender e viver nesse tempo Kairos de Deus. Espero que você consiga acessar também. Eu oro para isso. Eu oro para que o tempo de Deus, bom, perfeito e agradável, seja sobre a sua vida. Que você pare de viver no seu tempo e que realmente seja invadido por um tempo eterno, pelo tempo Kairos na sua vida. Eu oro em nome de Jesus para que você realmente tenha um encontro com o tempo eterno, com o tempo de Deus. Amém? Deus abençoe. Nos vemos na nossa aula de número 3 do módulo 2. Já vamos entrar no módulo 2, que vai ser, spoilerzinho da aula 3, módulo 2, o tempo na neurociência. Como o nosso cérebro preenche o tempo. Até breve. Segunda-feira que vem tem mais uma aula para você. Deus abençoe. Até mais.